Certa ocasião, um pastor de uma igreja chamou um jovem desta igreja para recitar o Salmo 23 no domingo à noite. E aquele jovem se preparou intelectualmente, chegando a decorar o Salmo 23. E chegando o dia da sua apresentação, o pastor o chamou e ele começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ao final de sua apresentação, todos naquela igreja se levantaram e começaram a bater palmas, elogiando aquele jovem. Em outra ocasião, o mesmo pastor chamou agora um ancião para recitar o mesmo salmo, o Salmo 23. Isso seria feito no próximo culto de domingo à noite. E aquele ancião se preparou intelectualmente, mas principalmente ele se preparou espiritualmente, buscando a Deus, buscando conhecer mais a Deus. Chegou o dia da apresentação daquele ancião. Então o pastor o chama e ele começa a recitar o Salmo 23. E ao final da sua apresentação, todos já estavam de joelhos, orando, chorando. Qual a diferença entre o jovem e o ancião? Qual a diferença da apresentação do jovem e a apresentação do ancião? A diferença é que o jovem conhecia o Salmo 23 e o ancião conhecia o pastor do Salmo 23. Que a paz e a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja na tua vida. Deus seja louvado. Você conhece o Salmo 23? Você conhece o pastor do Salmo 23? Pois bem, é esse Salmo, Salmo 23, que nós vamos estudar esta noite. Esteja conosco. Esteja atento e ouça a voz de Deus falando ao teu coração. Antes, contudo, eu vou pedir ao pastor Edmar para fazer uma oração para darmos início a esse estudo. Eterno Deus, nesse momento, Pai, diante de Ti, meu Deus, eu quero apresentar, meu Deus, a vida do pastor Moisés. Meu Deus, ele que vai ministrar a Tua palavra através, meu Deus, do YouTube. Ó Deus, que o Senhor possa usar os seus lábios como instrumento, ó Deus, para poder, meu Deus, ensinar, abençoar a vida do povo, ó Deus. Pai, eu te peço que o Senhor o abençoe e encha ele do teu poder e do teu Santo Espírito, para que ele possa transmitir a mais pura e a realidade de vida eterna, que é a tua palavra. Assim eu oro e te peço a bênção sobre ele e a família, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é esse pastor do Salmo 23? Vamos ver em João capítulo 10, versículo 11. A palavra de Deus revela quem é. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor do Salmo 23. Mas para Jesus ser o bom pastor, o nosso pastor, nós temos que ser ovelhas. Você é ovelha de Jesus? Você é ovelha mesmo de Jesus? Quais são as características de uma ovelha? Quais são? Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, para sabermos, primeira característica de uma ovelha. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma característica da ovelha é que ela tem comunhão. Ela gosta de estar junto umas das outras. Elas têm comunhão, têm união. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, aquele que realmente é ovelha do Senhor Jesus, ele está sofrendo,
Porque ele perdeu a comunhão. Ele perdeu aquele abraço caloroso de um outro irmão. O cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Com esse isolamento social, quem é ovelha está sofrendo, mas quem não é ovelha, quem é bode, está achando é bom, porque está fora da comunhão com os irmãos. Uma outra característica da ovelha é que ela gosta de comer junto. Ela gosta de comer junto umas das outras. Se você coloca, por exemplo, um prato de comida com 10 ovelhas ali, todas elas se alimentam daquela comida. Nenhuma briga pela comida, mas todas se alimentam com aquela mesma comida, sem brigas. Mas se você coloca um prato de comida para 2 bodes, os 2 ficam chifrando um ao outro e nenhum dos 2 come a comida. Porque tem briga. Você é ovelha ou você é bode? Uma outra característica da ovelha, sabe qual que é? É que ela ouve a voz do seu pastor. Ouve a voz do seu pastor. Vamos lá em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então a característica da ovelha, nesse versículo, é que ela segue a voz do seu pastor. Infelizmente, hoje, muitos que se dizem ovelhas de Jesus estão seguindo a voz de outro pastor, mas não é a voz de Jesus. Muitas heresias sendo pregadas por aí, e as pessoas dando ouvidos a doutrinas de demônios. Mas se você é ovelha de Jesus, você tem que conhecer a voz do seu pastor. E a voz do seu pastor nós conhecemos através de quê? Das Escrituras Sagradas. Portanto, se detenha em aprender as Escrituras Sagradas. A voz do pastor Jesus disse lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos uma outra característica da ovelha. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Você sabia que a ovelha, por onde passa, ela deixa um perfume? Um cheiro suave, um cheiro agradável? É por isso que a palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo, temos que exalar esse bom perfume do nosso pastor, que é Cristo Jesus. Mas e o bode? Não, o bode não. O bode, por onde passa, é um odor terrível. Por onde o bode passa, é um cheiro desagradável. Você é bode ou você é ovelha? Creio que você é ovelha. Amém? Vamos então a continuar o versículo 1 que diz o seguinte, a parte B do versículo: nada me faltará. Porque a parte A diz, o Senhor é meu pastor, e a parte B, nada me faltará. Vamos ver o que não vai nos faltar. João capítulo 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O que não vai faltar? O que não vai faltar é a direção do Senhor Jesus para as suas ovelhas. Não vai faltar direção. Portanto, não fique olhando para a direita, não fique olhando para a esquerda, não fique olhando para trás, mas caminhe em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outra coisa que não vai faltar, o exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Devemos imitar o que ele fez. Uma ovelha, ela quer imitar o seu pastor. Então, ovelha, imite o Senhor Jesus. Você que é ovelha, imite o Senhor Jesus. Outra coisa que não vai faltar está lá em João capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo,
que eu sou a porta das ovelhas. O que não vai faltar? O ensinamento. Jesus está ensinando de que ele é a porta das ovelhas e que só devemos passar para o aprisco se for através dessa porta que é Jesus. Então Jesus está dizendo: aprendam de mim, aprendam de mim. É isso que ele está dizendo. Então não vai faltar o ensinamento. Outra coisa que não vai faltar está lá em João capítulo 10, versículo 27 e o versículo 28, na tela. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Outra coisa que não vai te faltar, que não vai faltar para a ovelha de Jesus. Se você é ovelha de Jesus, não vai faltar a segurança. Ele vai te envolver, Jesus vai te envolver, vai cuidar de você, te proteger. Não temas, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Amém? Outra coisa que não vai faltar está lá em Amós capítulo 3, versículo 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da cama e no lado de um leito. O que não vai faltar para a ovelha de Jesus é o livramento. Escute essa. Quantas vezes o Senhor Jesus já te livrou de acidentes? Quantas vezes Ele já te livrou do laço do passarinheiro? Quantas vezes Ele já te livrou da peste? Quantas vezes Ele já te livrou? 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não foi atingido. Quantas vezes já aconteceu isso? Muitas vezes, né? E você já agradeceu a Ele? Você já agradeceu ao seu pastor, que é Jesus, pelos livramentos? Quantas vezes Ele te livrou do laço do passarinheiro? E você nunca agradeceu? Agradeça ao Senhor Jesus por tudo. Amém? Vamos agora ao versículo número 2 de Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em pastos verdejantes, em pastos verdes, e me leva às águas tranquilas. Quem é que faz isso? O pastor Jesus. Ele leva as suas ovelhas para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Quais são os alimentos da ovelha? Os alimentos da ovelha: pasto e também a água. São alimentos da ovelha. Quais são os alimentos do cristão? Em João 6,35, Jesus nos revela, ele diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, o alimento para a nossa alma se chama Jesus. Você tem se alimentado de Jesus? Se você que diz que é ovelha de Jesus e não se alimenta, não lê a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Se alimente da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Conheça Jesus através da palavra de Deus. Mas e depois que eu recebo esse alimento? Depois que eu me alimento de Jesus, esse alimento para a minha alma, o que acontece comigo? Vamos lá no versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Sabe o que acontece quando eu recebo o alimento de Jesus? Quando eu me alimento a minha alma com a palavra de Deus, sabe o que acontece? A minha alma, ela é refrigerada, ela é renovada. E automaticamente o Senhor me guia pelas veredas da justiça. E o que é a vereda da justiça? Vamos ver em Efésios capítulo 2, versículo 10.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As veredas da justiça significam as boas obras. Mas que boas obras são essas? Lembra de Mateus capítulo 25, que fala sobre o juízo final? Em que Jesus diz que vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele dirá para as ovelhas: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Então as boas obras são coisas que Deus manda nós fazermos para Ele. É aquilo que Ele manda nós fazermos. São as boas obras. Mas ele diz no versículo 3 ainda, que por amor do seu nome. Por que por amor do seu nome? Vamos lá em Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por amor do seu nome. Porque sendo Deus o Criador de todas as coisas, Ele quer que em tudo que fizermos, o nome dele seja glorificado. As boas obras que fizermos, que o nome dele seja glorificado, porque tudo é dele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você tem glorificado o nome do Senhor Jesus? Você tem glorificado o nome do nosso Deus? Glorifique o nome de Deus. Amém? Vamos agora ao versículo número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é um vale? Um vale é um desfiladeiro, é uma passagem apertada. É um caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e lá embaixo um abismo. Mas sabe o que é o vale para nós hoje? São as situações de dificuldades que nós passamos. São situações que tiram o sono. Esse é o vale para nós hoje. E situações que dá vontade de desistir de tudo. Situações que dá vontade de chutar o pau da barraca. Essa é a verdade. É o vale da sombra da morte. Mas o Senhor diz que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. É isso que nos consola, porque nas dificuldades o Senhor vai estar conosco. Obedece. Não peça ao Senhor para te livrar daquela dificuldade, mas peça ao Senhor para estar contigo naquela dificuldade. Não peça ao Senhor para te livrar do vale, mas peça ao Senhor para estar contigo no vale, que você vai estar em segurança e do outro lado você vai cantar com certeza o hino da vitória. Amém? Deus é bom, o Senhor é bom o tempo todo, Ele está comigo, Ele está contigo. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa segurança, Ele é contigo. Amém? Vamos agora ao versículo número 5, já estamos quase encerrando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando as ovelhas eram recolhidas no aprisco, tinha duas coisas: alimento e segurança. E os chifres das ovelhas, eles eram colocados óleo para quê? Contra os repelentes, contra os insetos da noite. E ali naquele aprisco tinha também água bastante que transbordava. Assim também, depois que nós fomos conduzidos, fomos alimentados
Passamos pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades, mas o Senhor sempre esteve ali conosco. Ele nos levou em segurança até o aprisco. E ali Ele preparou uma mesa perante os nossos inimigos. Ali tem alimento, ali tem segurança. O alimento é a palavra de Deus, a segurança é o próprio Deus, porque nós estamos debaixo de suas asas. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, Ele está contigo. Amém? 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 Vamos agora ao versículo número 6 do Salmo 23, para nós encerrarmos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você é ovelha do Senhor Jesus? Então você vai habitar na casa do Senhor para todo o sempre. O arrebatamento se aproxima. Jesus está voltando para buscar as suas ovelhas. E Ele vai nos levar para morar com Ele lá no céu, nas mansões celestiais. E lá está posta uma mesa em que nós vamos participar de uma grande festa, uma grande comunhão, porque a ovelha gosta de comunhão. A ovelha gosta de abraçar, de cumprimentar. Nós vamos participar desta festa, desta grande comunhão, em que o próprio pastor das ovelhas irá nos servir. Eita, glória a Deus! Glória ao nosso Deus! Bendito seja o nosso Deus para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Você está preparado para o arrebatamento? Você é ovelha do Senhor Jesus? Então alegre-se no Senhor Jesus. Vamos agora a um louvor com o nosso irmão Marcelo. Meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos aqui entoar uma canção, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinha consolo, os cansados viu a grande luz, viu a grande luz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Meu Senhor ressuscitou, arrancou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Meu Senhor ressuscitou, arrancou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Aleluia. Amém? Nós somos felizes porque nós temos Jesus como nosso pastor, o pastor que vai levar suas ovelhas para o céu. Você que nos acompanhou até esse momento e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dê um like, dê um joinha, faça o seu comentário. E compartilhe esse vídeo para os seus familiares, para os seus contatos, para as suas redes sociais. Muito obrigado, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, em nome do Senhor Jesus. Rumo à vitória. Amém.